Olá, galera. Boa noite. Boa noite. Como vocês estão? Tranquilos hoje? Quase que eu não consigo dar aula para vocês, que minha internet hoje não estava querendo cooperar. Tá bem. Ansiosa pro fim de semana, pro dia dos namorados. Nossa, eu tive que reiniciar, faltava meia hora para aula e a internet não religava. De jeito nenhum. Hello, Adriane. Não ligava, eu tava quase mandando mensagem para avisar que eu não ia poder dar aula. Aí ligou, finalmente. E, tipo, aconteceu bem quando eu terminei de fazer os slides para vocês. Ok. Hoje vamos ver aquela aulinha bem clássica de ensino médio, quer dizer, de escola, né? O verbo to be. Porque tem que começar por aqui, não adianta, esse é o começo e não tem o que fazer. Temos que começar pelo verbo to be, pelos pronomes pessoais, porque isso é a base de tudo, né, gente? Ok, vamos lá. Então, os personal pronouns são os pronomes pessoais. Em inglês, a gente tem um extra, que diferente de português. Em inglês, nós temos o para animais e objetos, que é um diferente, né? Que a gente não usa tanto em português como o pronome pessoal, o isso. Aí eu coloquei aqui cada um, né, em português e inglês, e esse entre parênteses é a pronúncia, para caso alguém não conheça, não esteja habituado, né? Que sempre tem aquela pessoa que nunca viu nada de inglês na vida. Isso acontece, ok? Vou dar um minutinho para vocês copiarem. Alguém está copiando aí? Eu deixo um minutinho. Senão já sigo em frente. Beleza. Então, eu fica I, tu, you, tu, você, mesma coisa, né? Ele, he, ela, she, isso ou esse, it, nós, we, vós, you, eles, they. Eu tô bem acostumada a fazer essa questão de colocar a pronúncia, porque tem muito aluno que realmente não sabe nada. Eu, na faculdade de letras, eu já tive que dar aula para umas 3, 4 pessoas, assim, que no último ano não sabiam pronunciar. Então, é bem comum, assim, muitos cursos de inglês, a grande maioria, né, dos cursos renomados, não vai dar assim falado, só que deles tem toda aquela técnica lá, apostila, os vídeos. Aí, e eu até teria, eu até consigo um material desse, mas a gente não tem tempo hábil, né? Porque é 1h40 por semana. Mas tudo que eu conseguir, eu vou passando para vocês. Qualquer coisa, se tiver material extra de alguma coisa que eu passar, de outra aula, por exemplo, se eu pegar algum exercício extra, aí eu aviso para vocês, eu peço para a coordenadora do curso para ela avisar vocês que tem material extra, tá? Mas fiquem de olho, acho que vocês recebem aviso quando a gente posta alguma coisa, né? Recebe? Eu acho que não. Ah, bom. Às vezes vocês A recebem gente no recebe e-mail. sim, no e-mail ele sempre aparece quando alguém manda uma Eu mensagem ou posta postei uns conteúdo. 2 minutinhos antes da aula, postei esses slides que eu tô passando. Se alguém quiser abrir no próprio computador, no celular e acompanhar também, fiquem à vontade, tá? Esse mesmo slide. Alguém aí
tem dificuldade com o verbo to be ainda? Que daí eu vou devagarzinho ou eu posso ir tranquila? Só retomando. Ok. Então, vou tranquilo. Então, vamos lendo que é bastante material. Que, apesar de ser aquela coisa básica que todo mundo conhece, todo mundo estudou 10 anos de escola, mesma coisa em inglês, é complexozinho, tá? Mas nada monstruoso. Ok. Posso passar slide, Adriane? Beleza. Aí entra o verbo to be, que o verbo to be é o verbo ser e o verbo estar. Sim, são dois verbos. Sempre bom lembrar disso. Como que eu vou saber, teacher, qual que tá falando? No contexto, ok? Sempre no contexto fala, por exemplo, I am Laura. Não tô falando que eu estou Laura, tô falando que eu sou Laura. I am home. Eu estou em casa. A não ser que eu seja uma casa, né? Mas é bem complicado. Então, o verbo to be, sempre bom lembrar, importantíssimo. O am é só e exclusivamente, apenas para o I. E quando o I tá sozinho. Eu sozinha uso am, só. Porque daqui a pouco a gente vai ver nos outros exemplos que às vezes tem uma frase falando assim, my mother and I. Aí o espertinho vai lá querer, tem o I, eu vou colocar o am. Não, porque não é uma pessoa só. Porque é my mother and I. Vira duas pessoas. Aí é plural. Plural é sempre are, ok? Então, I am, you are, he's, she's, it is, we are, you are, they are. Então, isso aqui é no presente simples, no afirmativo. Que a gente usa esse jeito, tá? Afirmativo que vai ser sempre assim. A gente já vai ver questão mais de afirmativo, mas esse é só no presente simples, porque no passado é diferente, tá? Ai, meus costas. Eu ia pegar uns exercícios para vocês, mas eu não sei se vai dar tempo. Eu tenho 300 exercícios de verbo to be no meu computador. Se der tempo, passo. Avisem quando terminar de copiar, quem tá copiando, tá? Deixa eu pegar uns exercícios para vocês. Hum.
Tô procurando uns exercícios para ir passando, que imagino que tem a gente aí que já entenda bem, que é mais praticar. Que teve aluno me pedindo o exercício mais para praticar mesmo. Professora, Oi. repete todos os pronomes, os negócios. Ah, o que tá no slide? Sim, só falando mesmo. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Ok? Obrigada. Tranquilo. Você gravou por acaso? Não. Ah, tá. Ok. Agora a contração. Galera, usar contração em inglês é permitido. Não é errado gramaticalmente, tanto que a gente ensina e aprende, né, em escola de idioma e coisas do tipo, escola normal. Não tem problema não, Maria. O material já está lá no Classroom, tá? E eu vou deixar alguns exercícios lá também. Tudo que eu passar aqui para a turma, eu passo de exercício. Qualquer dúvida, vocês têm meu WhatsApp, vocês podem perguntar. Quem precisa sair um pouquinho mais cedo, acontece, né? Então, aí a contração, a gente só aconselha, assim, não usar quando for fazer uma redação, quando for fazer um texto mais importante, essas coisas, né? Essas coisas mais chique, porque contração dá a impressão de informalidade, tá? E quando você quer escrever um texto formal, às vezes você vai se candidatar para um emprego, aí você quer mostrar que você sabe falar inglês. Ah, fiz cursinho popular, você fala inglês. Aí vai perguntar assim: ah, no que você se formou? Daí você já começa: I'm graduated in. Aí eles já vão ficar meio assim, porque às vezes contração não é bem visto, dependendo do lugar, tá? Mas, assim, em escola de inglês, vamos supor, eu já fiz, obviamente, algumas entrevistas em escolas de inglês. Se você fala contração, se você fala corretamente, um uso correto, e não estiver falando uma coisa muito importante, aí normalmente não tem tanto problema. Mas é bom evitar, assim, deixar mais para rede social, conversar com os amigos, coisas mais simples, exercícios. Ai, prof, como que eu vou saber quando que eu devo usar a contração ou a versão estendida no exercício? A não ser que peça especificamente use contração e use a versão estendida, porque tem muitos professores que pedem isso, eu já pedi isso em prova também, inclusive. Por quê? Porque os alunos passam por aí, contração, por que eu vou querer saber disso? Perde um ponto, às vezes dois na prova, né? Porque isso tudo vale nota, isso tudo é importante. Que não adianta vocês aprenderem o inglês todo bonitinho, aí não saber falar as coisas da forma mais simples. Então, I am vira I'm, you are vira your, he is vira his, she is vira she's, it is vira its, we are vira we're, you are de novo, your, porque duas vezes you? Porque tem o singular e o plural. Outra coisa que é só no contexto para a gente saber. Às vezes o contexto não diz porque não faz diferença. Por exemplo, fala assim numa frase, você tem que colocar o verbo to be. You are late, você está atrasado. Não precisa saber se é uma pessoa ou mais de uma. Só precisa pôr o verbo to be. Ok? Aí você precisa, aí às vezes é algum texto, pede especificamente para falar sobre as pessoas. Aí diz, por exemplo, pergunta assim: ah, com quem que o fulano estava conversando? Aí o you pode indicar que isso, Adriane, é mais bem formal. Não é errado. Mais uma vez, vou falar para vocês. Não é errado gramaticalmente, ok? Existe. Tem umas outras coisas contraídas também que eu vou mostrar já nos próximos slides. Mas é mais aconselhável, assim, tentar não usar em coisas mais importantes. Uma redação, uma
prova, vai que você vai fazer um TOEFL, por exemplo, aí eu não aconselharia usar, né? Porque às vezes a pessoa não gosta de contração, acha que é informal demais, e aí pode avaliar menos, tá? E they are vira their, ok? Tinha faltado esse. Vou continuar aqui procurando os exercícios enquanto vocês copiam. Dá mais um minutinho. Tem bastante exercício. Se meu computador me ajudar. Nossa, tem um muito bom, mas eu não lembro onde está. Eu tenho um muito de iniciante, gente, que é perfeito para realmente começar. Adriane, você clica no botãozinho de levantar a mão quando você terminar, que daí apita para mim, tá? Daí eu já passo para o próximo slide. Que quando é o chat não apita. Ok. Então tá bom. Beleza, Adriane. Então, vocês me avisem se tiver alguma dúvida, tá? Aí os formatos, né? De como a gente usa o verbo to be. Então, sempre vai ser dessa forma. Afirmativo, tá? Sujeito, verbo to be, o verbo principal se houver. Os exemplos que eu dei ali não tem nenhum verbo, porque a gente ainda não vai trabalhar o verbo. E a gente ainda tem que estudar um pouco do verbo to be antes de pegar outros verbos. O verbo to be é a base, né? E o complemento. Então, I am smart. Eu sou inteligente, esperto. Se alguém não souber a tradução, pode ir anotando aí. Smart é esperto. He is sweet. Ele é doce ou querido, né? They are late. Eles estão atrasados. You are tired. Você está cansado, ou vocês estão cansados, ou você está cansada. As três formas podem ser o significado, sim, porque you pode ser para ele, ela, ou eles ou elas. Vocês estão cansadas também. She is sick. Ela está doente. It is full. Isso está cheio. Ok? Se alguém tiver alguma dúvida, clica para levantar a mão, tá? Que daí é pita. Aí eu pauso e venho ver com vocês. Acho que eu achei um exercício de verbo to be para vocês. Ótimo. Ok. Interrogative. Regra principal de inglês, isso é muito importante, isso zera a prova de pessoa que não lembra e não faz o certo. Não existe mesmo pergunta em inglês que começa com sujeito.
Sujeito é I, you, he, she, we, you e they, ou um nome. Nome próprio, ou my dog, ou my parents, meus pais, meu cachorro, minha irmã, eu, ele, ela, fulana de tal. Não começa a pergunta de forma nenhuma com sujeito. Vocês jamais podem usar o sujeito para fazer pergunta. Isso, se, por exemplo, eu estou dando uma prova, aí eu peço para o aluno colocar na forma interrogativa. Ele coloca o sujeito, depois o verbo to be, tudo bonitinho, mas coloca primeiro o sujeito, depois o verbo to be e o resto da frase, eu já anulo aquela. Não tem. Interrogativo não existe começando com sujeito. Nenhum sujeito. Nem nome próprio, nem nome comum e nem pronome pessoal, tá? Isso é bem importante vocês anotarem, lembrarem para sempre. Aí, como é que a gente faz? O verbo to be no começo, o sujeito, o verbo principal se tiver algum, complemento da pergunta e o ponto de interrogação. Aí eu usei as mesmas frases para não ficar tanta informação assim acima. Am I smart? Is he sweet? Are they late? Are you tired? Is she sick? Is it full? Ok? Então, por favor, anotem aí bem grande, bem brilhante, que você não pode nenhum tempo verbal, nenhum tipo de pergunta, não existe pergunta em inglês começando com sujeito. Ah, prof, mas eu vi na série, eu vi no filme, eu vi não sei aonde, o meu amigo americano começou uma pergunta com sujeito. Gramaticalmente está errado. Se você escreve isso numa prova, pode muito bem ser anulada a questão. Aí. Ok? Estão tranquilo, galera? Negative. O verbo to be, a gente pode usar o negative de algumas formas, mas sempre nessa ordem. Aí é o sujeito, o verbo to be, o not, o verbo principal se tiver um, e o complemento. Aí o básico do básico que a gente aprende primeiro, que esse é o certinho, bonitinho. I am not, you are not, he is not, she is not, it is not, we are not, they are not. Ou seja, você pega a base, aquela base lá que a gente viu, cadê? Aqui, e coloca o not no lado. Simplesmente isso. Essa é a forma mais básica de fazer o negativo. A básica, certa, que nunca vai dar erro, a não ser que peça especificamente para contração. Então, sempre que vocês fizerem algum exercício de tempo verbal, de gramática, essas coisas assim, principalmente em prova, vocês fiquem sempre de olho se está pedindo para ser contraído ou não. Se não pede, aí vocês têm a liberdade. Ok? A não ser que o professor fale, eu não gosto de contração, eu não quero que vocês façam contração, ou fale, não quero que vocês fiquem escrevendo extenso. Sempre tem, né? Eu, obviamente, não conheço todos os professores do mundo, então deve ter algum por aí que fale esse tipo de coisa. Aí vocês têm que prestar atenção. Se o professor não gosta daquele jeito, não adianta dele tá no jeito dele, né? Aí a contração. Contração do sujeito com o verbo to be. Aí você coloca daquela forma lá da contração que a gente viu antes e o not. I'm not, you're not, he's not, she's not, it's not, we're not, you're not, they're not. Simples. Pega a contração e coloca o not do lado. Para quando você está começando, quando você não entende tanto inglês,
eu aconselho a fazer essas duas formas. São as mais simples, as que dão menos confusão, que quantas vezes eu já pedi contração, como eu falei antes, contração do sujeito com o verbo to be, a pessoa escreveu coisa bem aleatória. Então, se você quer colocar contração para escrever negativo ou normal, você esteja seguro de que você aprendeu a fazer, porque é fácil de errar sim, tá? Não é, nossa, ai, ninguém vai errar uma coisa dessa. Erra de monte. Gente do céu, eu corrigi 30 provas de sexto ano que tinha verbo to be no último mês. Tinha muita gente que errou. Book Joe Star, quem é esse? O que teu professor fazia, Vitória? É que a gente não podia escrever de forma contraída. Então tinha que escrever tudo por extenso. Era muito Falei, chato. viu? Já achamos um professor que não gosta de versão contraída, professor da Vitória, ou esse professor da Vitória. Nossa, mas tem, gente, eu que nem falei pra vocês, a não ser que eu peça especificamente, escreva assim ou assado, se eu der algum exercício, acho que não sei se a gente vai chegar da prova pra vocês e tal, um simulado, coisa assim. Se eu não pedir especificamente e vocês escreverem corretamente, por mim tá tranquilo. Eu não tenho preconceito nenhum com forma de. Só um momento, já volto. Desculpa, gente. No aula. Mas por que você não avisou antes? A mãe tá gritando, gritando, gritando. Eu estou dando aula, mãe. Olha, cursinho popular. Todo dia? Não, duas vezes por semana. Meu Deus. Desculpa, gente. Pessoal que não tá acostumado com meus horários. Aí eu sumo, não respondo eles ficam um pouquinho desesperados. Ok. Enfim. A contração do verbo to be com o negativo. I am não se aplica, tá, gente? Não existe contração. Um momento, gente. Eu tenho uma mãe um pouquinho estressada. Enfim. Como eu estava dizendo, o am e o not não se contrai, tá, gente? Jamais se contrai. Aí o you vira you aren't. Então, contração do verbo típico negativo, o are not vira aren't, o is vira isn't, basicamente. Então, I am not, you aren't, he isn't, she isn't, it isn't, we aren't, you aren't, they aren't. Ok? Então, uma coisa bem importante, gente. Lembre-se que, além dos pronomes pessoais, I, you, he, she, it, we, they, o sujeito pode vir em forma de nomes, né? Nome da pessoa, nome do objeto, nome do sentimento, sim, pode ser sentimento, pode ser lugar, pode ser animal, pode ser planta, pode ser estação do ano, por exemplo. Você pode falar, ó, que tem winter, né? Então, Maria is smart. Maria é she. Aí o que que faz? Quando você tá começando, que daí tem aquela dificuldade para começar, o que tem que pensar? Maria sou eu, Maria é você,
Você está falando diretamente com a Maria? Não. Está falando de uma terceira pessoa, né? Então, Maria é homem, mulher ou animal objeto? Teoricamente, mulher, né? Então, aí vocês pegam, substituem por she. Aí vocês pegam, qual que é o verbo to be do she? Is. Aí, assim, no começo é bom usar essa técnica para pegar mais. Porque a quantidade de gente que, tipo, olha assim, tá, esse nome significa o quê? Aí você tem que pegar pelo qual pronome pessoal que usaria, tá? John and I. Por que que John and... Por que que depois do I ele não tá o am? Quem sabe me dizer? Alguém sabe por quê? Porque tá falando que o John e eu, no caso, estamos atrasados. Uhum, duas pessoas. Singular, isso, Letícia. Quando é eu sozinha, lembre-se, eu sozinha tenho am. Só eu sozinha. Eu sozinha no afirmativo do presente, do basiquinho. Eu sozinha tenho am. Se tem alguém comigo, já vira mais de uma pessoa. Pode ser eu e uma pessoa, pode ser eu e 1 bilhão de pessoas. Não importa. Vira ar. Sempre, sempre, sempre plural vira ar. Se você colocar qualquer tipo de plural com is, errado. Não tem. E o is é para singular, para uma pessoa só, ok? Aí, prof, por que que o you é o ar, se pode ser você? Porque a regra é que para you, independente de uma ou mais pessoas, é a regra. Quando eu comecei inglês já era assim, gente. E é assim, ponto final. O you sempre usa ar, sendo uma pessoa ou mais de uma, tá? Isso é bem importante lembrar. O is é usado mais para he, she, it, basicamente, né? Aí, só que o problema é que o he, she, it parece pouco, mas o it vira 1 milhão de coisas. O it é animal, objeto, sentimento, lugar, todas as coisas que eu coloquei ali, praticamente, né? Então, quando é uma só daquelas coisas ali, que não seja você, é o is. Quando é mais de uma, é ar. E quando é você sozinho, é am. Então, Maria is smart. Maria é inteligente, esperta. John and I are late. John e eu estamos atrasados. My dog is barking. Meu cachorro está latindo. Opa, aqui saiu errado, gente, pelo amor de Deus. My parents are home. Meus pais estão em casa. Ó, gente, aqui tem falso cognato. Falso cognato, o que é? É quando uma palavra em uma língua parece ter um significado em outra, mas é um significado diferente. Alguém que nunca viu coisas de inglês, pode até ser um de vocês, vê parents aqui, vai achar que tá falando de parentes, né? Os primos, irmãos, tios, avós. Não, parents são os pais, pai e mãe, basicamente. Ok? The sun is hot. O sol é quente. Ah, The winter is cold. O inverno é frio. Então, aqui, winter é it, é uma estação do ano. Também é o it, tá? Porque é uma coisa. Sun, apesar de ser uma coisa gigantesca, também é uma coisa. A não ser que você esteja falando de alguma galáxia, algum sistema solar que tenha mais de um Sol. Mas nesse caso, estou falando do nosso Sol, que é quente. Ok? Tranquilo até aqui, galera? Alguma dúvida? Senão eu já vou passar uns exercíciozinhos para vocês. Que é com exercício que surgem as dúvidas.
Nenhuma dúvida? Então, vou pôr aqui no... Que bom. Tem dúvida quando chega a prova, né? Deixa eu pôr aqui os exercícios. Eu não sei como, quando eu tô compartilhando... Tipo, quando eu tô compartilhando uma aba, aí dá pra mudar de uma aba pra outra. Mas quando eu tô compartilhando uma janela inteira, eu não consigo mudar a janela. Pedido meu noivo. Aqui. Aqui. Podem começar a fazer, a gente tem 13 minutos ainda. Dá para começar a fazer pelo menos o primeiro. Primeiro, short form, contraído, tá, gente? Ó, ali tem tanto afirmativo quanto negativo. E na parte 2 é para vocês escreverem se é am, is ou are. Deixa eu... Quero pôr isso aqui, mas eu quero pôr só essa página. Deixa eu ver se o teacher consegue pôr só uma página. Vou pôr inteiro. Vou pôr junto da aula 3, tá, gente? Esse material. Aí eu vou ficar aqui, vou dar esses... Oi? É para enviar no WhatsApp, professora? Posso enviar também. Me chama no WhatsApp. Gente, Né? Quem quiser que eu envie no WhatsApp, me manda mensagem, que eu já envio. mas a Eu vou resposta, deixar tá lá. dizendo. Ah, sim, pode. Uhum. Tá bom, obrigada. Imagina. E se alguém quiser que eu mande um arquivo no WhatsApp também, pode pedir, tá? Pronto, já tá lá no material da aula 3, escrito Review, que era o nome que estava no meu arquivo. Estou aqui nos próximos 10 minutos, caso vocês tenham alguma dúvida, tá? Pode mandar no WhatsApp, sim. Oi, eu tenho uma. Ali quando ele fala Pode falar. that is, e ele pede forma contraída, como ficaria a Onde? forma contraída? Ali no 1.1. Qual? That is, that's. Ah, eu não entrei nessa parte com vocês. Vou passar a aula que vem. This e that é isso ou aquilo. This é isso, uma coisa perto, e that é aquilo, uma coisa longe. A that's mas o sistema é igual. Você tira o i, junta na palavra e coloca o apóstrofe, tá, gente? Que nem tá aqui, ó. O she is, você tirou o i, você juntou aqui o resto da palavra e colocou um apóstrofe. Nossa, é rápido, hein? Já tá na 4. Faço sim. Lembrei de digitar meu DDD, gente. Tá melhorando. Terceira aula é o charme, né? É quando a gente lembra. Não. 10 minutos. Obrigada. Acho que você já me deu umas 5 dessas, mas obrigada, de corrigir. Foi ele que escolheu. Obrigada, Lelê. Cadê o meu shampoo?
Ganhei uma meia de coruja, gente, de frio. Ó, fofinho. Amo ganhar meias. Antes eu não gostava, agora eu gosto. O quê? O que você não gosta? Antes eu não gostava de ganhar meia, agora eu gosto. Ah, é bom, né? Ainda mais no frio. William? Thanks. Quanto que tirou? Apagasse que eu joguei lixo. Ah, tá. Não precisava. Mas obrigada, mãe. Ai, gente, eu sou apaixonada por corujas. Meu bicho preferido. Essas meias bem quentinhas. Tá um frio aqui. Esse fim de semana vai fazer um frio, pelo menos aqui no interior do Paraná. Tá a previsão, Dia dos Namorados vai ser uma beleza, que eu vou me enfiar debaixo das cobertas que meu noivo não sai mais. Ai, borboleta linda também, né, Adri? Eu me acho lindo. Ah, vi em coruja mais por Harry Potter, né? Vice total. Ai, achava tão linda. Quando contrai o is, não. Você só o I, apenas o I, ok? De I am, que você sempre vai deixar maiúsculo, não importa se seja a última palavra da frase. O I de eu sempre vai ser maiúsculo. O resto não. Onde você viu que parece que tem. Ah, ali na 1.2 parece que está maiúsculo, né? Mas não, é is minúsculo normal, ok? E contraído, tira o i, coloca o apóstrofe S. Quando a contração é com is. E quando a contração é com ar, coloca o apóstrofe RE. Teacher, Oi. na 1.3, na 1, Steve is Will. O que seria Will? Il é doente. Ah, tá, obrigada. Il, sick.
É, que eu só Has a vi disease. como sick, aí eu achei meio estranho. Aham. Mas tem tem ill, sick, e ill também tem outro significado. Não, mentira, perdão. Não é ill. Eu coloquei. Então, ill e sick são sinônimos, tá, gente? Tem muito disso. Obrigada. Imagina. Galera, vou liberar vocês para o intervalinho de vocês. Esse negócio de PDF já está lá na aula, tá? Qualquer dúvida, vocês me mandam mensagem que eu vou respondendo conforme for, tá? Bye, bye. Have a nice weekend. Tenha um bom fim de semana. Bom dia dos namorados para quem for namorar. Boa Netflix para quem for ver Netflix. Bye, bye, guys. Até semana que vem. Boa noite, Adri. Bye, bye. Prof, antes de sair, não esquece de desligar a gravação. Ah, tá. Ah, vocês vão É que sair ela todos sempre agora, fica. depois vocês vão entrar na próxima? É que ela sempre fica gravando. Aí não sei se vocês fazem assim de deixar gravando a aula inteira ou. Eu não sei. Bom, vou pausar então, daí vocês lembram o próximo professor de começar a gravação, tá? Vamos lá. Bye, bye. Talvez.